Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é segunda-feira, dia 7 de outubro e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 24 do primeiro livro de Samuel. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um ótimo dia. Lembre-se sempre, quem faz o seu dia ser bom ou ser ruim é você mesmo. Então procure esvaziar a sua mente, procure limpar a sua mente, tirar toda a sujeira, tirar todas as impurezas, toda a escuridão e todas as trevas da sua mente, e fazendo isto diariamente, com certeza você passará a ter dias melhores, dias bons, dias produtivos, dias onde sua vida vai se tornar mais alegre, mais feliz, e você e o fardo da sua vida vai se tornar um fardo mais leve, perfeito? Então sejam todos bem-vindos, façam todos um ótimo dia. E hoje, como já disse, vamos ler e também comentar o capítulo 24 do primeiro livro de Samuel. Mas antes, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa sempre levar uma palavra de motivação, de alegria, de paz espiritual, de riqueza, de prosperidade, de muita sabedoria para todas as pessoas, para mais e mais pessoas. Então, nos ajuda aí fazendo a sua inscrição aqui no nosso canal, ou então deixando apenas o seu like, aquele sinalzinho ali de positivo, perfeito? E com isso nós já de antemão agradecemos a sua colaboração. Você não precisa pagar nada, o seu pagamento é assistir aos nossos vídeos, também se inscrever e compartilhar e deixar o seu like aí nos nossos vídeos, ok? Agindo assim você vai estar nos ajudando e muito. E quem ajuda sempre também é ajudado. Quanto mais você ajuda, quanto mais você dá, mais você recebe. Perfeito? Quanto mais você dá, mais você recebe. Então, pense nisso. A alma generosa prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Então é exatamente assim que acontece. Quanto mais você ajuda, mais você é ajudado por Deus. Quanto mais você deixa fluir, mais as coisas vêm para você. Então, com estas palavras, vamos fazer então a nossa leitura. Vamos ler e comentar aqui o nosso capítulo de hoje, o capítulo 24. Lembrando que nós estamos fazendo a leitura do primeiro livro de Reis, também chamado do primeiro livro de Samuel, e atualmente nós estamos narrando, estamos contando a história do jovem Davi, aquele rapaz que mesmo antes de se tornar homem, ele já foi ungido por Deus, né? Deus pediu para que Samuel ungisse ali Davi para ser o novo rei de Israel, para ele suceder Saul ali no reino de Israel. Ou seja, obviamente que Davi não vai usurpar o poder, não vai tirar o reino ali de Saul. O que ele vai fazer? Ele vai esperar, ou seja, somente depois da morte de Saul é que Davi vai poder e vai assumir o reinado do povo de Israel, vai se tornar o novo líder, o novo rei do povo de Israel. E atualmente nós estamos então falando da vida de Davi, né, como ele chegou ao trono de Israel, né, como ele derrotou o gigante Golias, ele ainda um menino, né, e devido à sua grande fé, a grande fé que ele tinha no Senhor, a grande fé que ele tem em Deus, Deus operou um milagre e fez com que aquele menino derrotasse um gigante de aproximadamente 3,20 m de altura, né? Que era a altura aproximada ali do gigante Golias, né? Aquele filisteu que foi derrotado então pelo aquele menino chamado Davi, que apenas usando uma pedra, né? Uma pedra e uma a funda que era uma espécie de baladeira que a gente chama lá no Nordeste, né? Que era um lançador de pedra, né? Então Davi rodou ali a sua funda, soltou aquela pedra e a pedra atingiu a testa do gigante Golias, fazendo com que ele
caísse, né, com que ele desabasse com a face ali no chão. Então Davi, que não tinha espada, não tinha lança, não tinha nada, ele correu, pegou ali a espada de Golias, e com a própria espada de Golias ele arrancou ali a cabeça de Golias, né? Ele arrancou a cabeça do Golias, né? E aquilo ali foi levado ali para Israel e foi colocado ali como uma espécie de troféu. Então, com isso, Davi, depois que ele derrotou Golias, ele passou a ser considerado um verdadeiro herói, né? Um líder ali diante do povo de Israel, né? Então, ele era um herói, né? E Davi chegava, Davi entrava e Davi saía em qualquer lugar ali, tratado muito bem, pois Davi era um homem muito educado e um homem muito sábio, né? Era um jovem muito educado e muito sábio, né? E acabou que com tudo isso, né, ou seja, o povo de Israel começou a considerar Davi como se fosse um líder mesmo, como se ele fosse um rei ali diante do povo de Israel. Por quê? Porque Davi, como eu já disse, era um homem de muita sabedoria, enquanto Saul era uma espécie de um brutamonte, né, de um glutão que só vivia nas farras, nas bebidas, né? E fazendo maldade e fazendo tudo que não era bem visto aos olhos de Deus, né? Então acabou que Saul começou a ter ciúmes, né? Ter inveja, ter ciúmes ali de Davi. E Saul, por temer muito a Davi, ter muito medo de Davi, porque Saul achava que Davi iria tomar o seu trono. Então Saul começou a perseguir Davi, querendo matar Davi, pois via Davi como inimigo. Enquanto que Davi, né, fazia tudo que Saul mandava. Davi era um grande servo. Acabou Davi sendo colocado na liderança, né, sendo comandante, né, de um grupo, né, comandante de 1000, né, comandante de 1 milhão, né, de 1 milhar de pessoas, né. Então Davi, ele fazia tudo ali que Saul mandava, e isso, né, ou seja, Saul sempre tentou colocar Davi ali em armadilhas, né, e com grandes obstáculos para que Davi fosse derrotado e fosse morto então pelos filisteus. Então Saul, vendo que não adiantava ali a perseguição, vendo que não adiantava as armadilhas, ele mesmo resolveu ir matar Davi. Mas Davi sempre se safava, Davi sempre fugia, Davi sempre se escondia, porque Davi também tinha medo, né, de que Saul chegasse a ter sucesso, ou seja, chegasse a matá-lo, né? Então Davi sempre se escondia de Saul. E teve ali uma passagem no deserto de Zif, né? No deserto de Zif, onde que os povos ali daquele lugar foram lá e acabaram denunciando, acabaram dizendo ali para Saul onde que Davi se escondia, né? Então houve um cerco ali de Saul, cercou Davi juntamente com os homens, juntamente com os soldados que já acompanhava Davi, por volta de 400, entre 400 e 600 homens ali, aqueles que foram abandonados, aqueles largados, aqueles que estavam endividados, aqueles que estavam empobrecidos, né? Eles começaram a seguir Davi, né? Pois Davi era uma proteção para eles, e esses homens ali, finalmente Saul conseguiu cercar, né? No capítulo anterior nós acompanhamos que Saul então conseguiu cercar ali Davi com seus homens, né? Mas quando Saul conseguiu cercar, ele foi avisado ali pelos mensageiros ali do reino, né? Pelos mensageiros do rei, que os filisteus haviam invadido as terras de Israel, né? E Saul teve que deixar Davi de lado, né? E correu para defender Israel, ou seja, para lutar contra os filisteus. Então vamos prosseguir aqui no nosso capítulo de hoje, né, que é o capítulo 24, né? Então, nós vamos continuar com essa história, ou seja, o cerco, né, o que aconteceu ali com o cerco, né, de Saul para com Davi, né? Ou seja, quando Saul finalmente conseguiu chegar até onde Davi se encontrava e conseguiu cercar, ele teve que deixar Davi de lado, teve que abandonar o cerco de Davi, né, sobre Davi, e foi lá para defender Israel da invasão dos filisteus. Então assim terminamos o capítulo 23. Vamos então para o capítulo 24. E versículo 1 do capítulo 24 do livro de Samuel, do livro 1 de Samuel. E sucedeu que,
Quando Saul havia retornado da perseguição aos filisteus, informaram-lhe, dizendo: Eis que Davi está no deserto de Engedi. Então Davi, então ele tinha fugido então para aquele deserto, o deserto de Engedi. Né? Então Saul separou 300 homens escolhidos de todo Israel e foi em busca de Davi e dos seus homens sobre as rochas dos bodes selvagens. Versículo 3: E ele chegou até os apriscos, junto ao caminho onde havia uma caverna. E Saul entrou para cobrir os seus pés, e Davi e os seus homens estavam nas laterais da caverna. Então Saul voltou, né, depois que ele voltou ali da batalha ali contra os filisteus. Então Saul voltou com o seu intento ali, que era exatamente perseguir, cercar e matar Davi, né? Então ele ficou sabendo novamente que Davi estava escondido ali no deserto de Engedi, né? E para lá ele se dirigiu com 300 homens. Ele escolheu 300 homens para fazer o cerco, capturar e matar Davi. Então ele se dirigiu para lá, e quando chegou lá, Saul então resolveu descansar, resolveu repousar, resolveu passar aquela noite ali em uma caverna, né? Em uma caverna. E ele chegou até os apriscos, junto ao caminho onde havia uma caverna. E Saul entrou para cobrir os seus pés, e Davi e os seus homens estavam nas laterais da caverna. Versículo 4: E os homens de Davi lhe disseram: Eis o dia do qual lhe falou o Senhor. Eis que entregarei o teu inimigo na tua mão, para que possas fazer com ele como bem te parecer. Então Davi se levantou e cortou a borda da capa de Saul secretamente. Então ali os homens de Davi, né, quando viram aquela cena que Saul estava dormindo ali naquela caverna, né? Então os homens de Davi disseram para ele: Eis a tua oportunidade, né? Eis o momento, né, em que Deus colocou o teu inimigo em tuas mãos, né? Em tuas mãos, né? Então Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos, para que possa fazer com ele o que bem te parecer, para que possa fazer com ele o que bem te parecer. Então Davi se levantou, entrou naquela caverna ali e cortou a borda ali da capa, né? Cortou a borda da capa de Saul, né? Escondido, né? Ele foi lá escondido, né? E percebendo que ninguém fazia nada, ele foi lá e cortou a borda da capa de Saul. Versículo 5: E sucedeu posteriormente que o coração de Davi o feriu, porque ele havia cortado a roupa de Saul. Então Davi ali, né, depois que ele cortou ali a roupa de Saul, a borda da capa de Saul, o coração dele, né, o feriu, né, porque ele viu que tinha feito uma coisa errada, ele viu que não deveria ter cortado a borda da capa do rei, perfeito? Então Davi se arrependeu de ter cortado ali a borda da capa do rei. Mas Davi também não feriu e também não matou o rei. Ele disse aos seus homens: Livra-me, o Senhor, de fazer isto ao meu senhor, ao ungido do Senhor, de estender a minha mão contra ele, visto ser ele um ungido do Senhor. Então Davi se arrependeu ali de ter cortado a borda da capa ali de Saul, né? E ele percebeu que ele não ia poder matar no rei, ele não ia poder matar um ungido de Deus, né? Então ele disse: Livra-me, livra-me. Ele disse: Livra-me de fazer o mal contra o ungido do Senhor, né? Ou seja, de eu estender a mão e ferir aquele que foi ungido para ser rei. Ele foi ungido, ou seja, Saul havia sido ungido para ser rei, né? E por Deus, Deus havia ungido Saul como rei de Israel. Assim Davi conteve os seus servos com estas palavras e não tolerou que eles se levantassem contra Saul. Porém Saul subiu da caverna e seguiu o seu caminho. Então Davi conteve os seus servos, né? Ele não deixou ali que ele não tolerou que eles se levantassem contra Saul. Então ele não deixou, ou seja, que os seus servos, que os seus soldados, né, lutassem e ferissem ali Saul, né? Então ele proibiu que qualquer um colocasse a mão sobre o rei. Versículo 8:
Davi também se levantou depois disso e saiu da caverna, e gritou para Saul, dizendo: Meu senhor, o rei. E quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou com a sua face em terra e se curvou. Então, Saul, quando estava saindo ali da caverna, ele estava caminhando, né, seguindo o seu caminho, ou seja, seguindo na perseguição a Davi. Quando Davi se levantou depois disso e saiu da caverna também, né? Davi também se levantou depois disso e saiu da caverna e gritou para Saul, dizendo: Meu senhor, o rei. E Saul, quando Saul se virou para ele, ele se curvou e colocou sua face no chão. Versículo 9: Davi disse a Saul: Por que ouves as palavras de homens dizendo, eis que Davi procura te ferir? Então Davi perguntou ali para Saul, né? Por que você tem ouvido a palavra de homens estranhos, né? Que dizem que eu quero te fazer o mal, que dizem que eu quero te matar, né? Versículo 10: Eis que neste dia os teus olhos viram como o Senhor te entregou hoje na minha mão, na caverna. E alguns se propuseram que te matasse, mas o meu olho te poupou. E eu disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor. Então Davi disse ali para Saul, né? Hoje o Senhor te entregou nas minhas mãos, né? Hoje o Senhor, né, te colocou, né, me colocou numa posição favorável, numa posição de que eu poderia te ferir, eu poderia te matar, né? Mas o meu olho te poupou, mas o meu olho te poupou. E eu disse: Não estenderei a minha mão contra o Senhor, contra o ungido do Senhor. Então Davi disse ali: Olha, eu não quero o teu mal, não quero te matar. Hoje Deus te colocou na minha mão e eu estava em vantagem contra o Senhor, né? Mas eu não coloquei a minha mão, não te feri, não te matei, porque eu não posso matar um que foi ungido pelo Senhor, pois ele é o ungido do Senhor. Versículo 11: Além disso, meu pai vê sim, vê a borda da tua capa. Além disso, meu pai, vê, sim, vê a borda da tua capa na minha mão, pois ao cortar a borda da tua capa e não te matar, saiba tu e vê que não há mal nem transgressão na minha mão, e não tenho pecado contra ti. Mesmo assim caças a minha alma para apanhá-la. Então Davi mostra ali, né, que ele havia cortado a borda da capa de Saul, né? E mesmo assim ele não matou Saul, né? Mesmo assim ele não matou Saul, que não tem nenhum tipo de transgressão, que não tem nenhum tipo de maldade, né, de Davi contra Saul, que se ele quisesse ele poderia tê-lo matado facilmente, né? Mas mesmo assim Saul continua a caçar a alma dele, a alma para apanhar a alma dele, ou seja, para matá-lo, né? Ou seja, Saul queria matar Davi, mas Davi nunca quis matar Saul. Versículo 11, versículo 12: Julgue o Senhor entre mim e ti, e o Senhor me vingue de ti, mas a minha mão não estará sobre ti. Então, Davi está dizendo ali que julgue o Senhor entre mim e ti, né? E o Senhor me vingue de ti, mas a minha mão não estará suja sobre ti, mas a minha mão não colocarei sobre ti. Versículo 13: Como diz o provérbio dos antigos, a impiedade procede o ímpio, mas a minha mão não será sobre ti. Então Davi está citando todas essas coisas ali para Saul, né? Que Deus colocou a vida de Saul nas mãos de Davi, e mesmo assim Davi não quis matar, não quis ferir Saul, né? Que vingue o Senhor entre mim e ti, mas a minha mão não estará sobre ti. E como diz o provérbio dos antigos, a impiedade procede o ímpio, mas a minha mão não será sobre ti. Ou seja, a impiedade procede o ímpio, mas Davi está dizendo, a impiedade procede o ímpio, mas a minha mão não estará sobre ti. Versículo 16. O Senhor, aliás, versículo 15. O Senhor, portanto, seja juiz e julgue entre mim e ti, e veja, e interceda pela minha causa, e me livre da tua mão. Então, o Senhor, portanto, seja juiz e julgue entre mim e ti,
e veja, interceda pela minha causa e me livre da tua mão. Então Davi está dizendo ali que Deus vai livrá-lo das mãos de Saul. Então, versículo 14: Atrás de quem saiu o rei de Israel? Quem tu persegues? Um cão morto ou uma pulga? Então Davi pergunta ali para Saul, né? Atrás de quem saiu o rei de Israel, né? Quem ele persegue? Um cão ou uma pulga? Versículo 16: E sucedeu que quando Davi havia terminado de falar estas palavras a Saul, Saul disse: Esta voz é tua, meu filho Davi. E Saul ergueu a sua voz e chorou. Então sucedeu que depois que Davi falou todas essas coisas, né, que ele, né, não tem maldade nenhuma, não tem iniquidade nenhuma contra Saul, que ele não quer o mal de Saul, que ele não quer matar a Saul, não quer tomar o reino de Saul, não quer tomar o trono de Saul. Então Saul, quando ouviu todas essas coisas, perguntou para Davi: De quem é esta voz, meu filho? É sua, meu filho Davi. E Saul ergueu a sua voz e chorou ali. E Saul ergueu a sua voz e chorou. Versículo 17: E ele disse a Davi: Tu és mais justo do que eu, pois me retribuístes com o bem, enquanto eu te retribuí com o mal. Então Saul diz ali para Davi, né, que Davi é mais justo do que ele, pois Davi retribuiu, né, a Saul com o bem, enquanto Saul retribuiu a Davi com o mal. Versículo 18: E neste dia me mostraste como tens agido para comigo, ainda mais que quando o Senhor havia me entregado na tua mão, tu não me matastes. Então, ele diz ali, né, que Davi, né, mostrasse para ele que tem agido, né, comigo, né, tem agido com Saul ainda com integridade, né, tens agido bem com Saul. Mesmo assim, ainda mais que quando o Senhor havia entregado Saul nas mãos de Davi, Davi não o matou. Versículo 19: Pois se um homem encontra o seu inimigo, deixá-lo a escapar, pelo que bem te recompense o Senhor por aquilo que me fizeste nesse dia. Então Saul pergunta ali, né, o homem quando encontra com o seu inimigo, vai deixar o seu inimigo escapar, né? Então Saul está dizendo ali que Davi só agiu com ele com bondade, nunca com maldade. Versículo 20: E agora, eis que bem sei que certamente serás rei, e que o reino de Israel será estabelecido na tua mão. Então Saul diz ali, né, que certamente Davi vai ser estabelecido como rei, o rei de Israel, né, como rei de Israel, e o reino de Israel estará nas mãos de Davi. Versículo 21: Portanto, jura-me agora pelo Senhor que não cortarás a minha semente. Então Saul, o que Saul está dizendo aqui? Está pedindo para que Davi jure que não vai matar os seus descendentes, né? Porque o que ocorria de fato era que quando um rei assumia, o que acontecia era que ele mandava exterminar todos os outros, né? Toda a família do outro rei, que era para que não houvesse competição, para que ninguém quisesse e fosse querer tomar o seu trono, né? Portanto, jura-me agora pelo Senhor, ou seja, como Davi, ele vai ser o próximo rei de Israel, o próximo rei de Israel. Então o temor de Saul ali é que Davi viesse a matar todos os seus filhos, toda a sua família, para que não houvesse competição, perfeito? Então este era o costume, né, de antigamente, o que os reis faziam, né? Os reis dos outros povos faziam exatamente isso. Quando o rei tomava posse, então ele tratava logo de exterminar todos os descendentes do rei anterior, que era para que não houvesse nenhum tipo de competição. É basicamente que nem no mundo animal, né, o que acontece com os leões, né? O leão, quando ele chega no novo grupo, e tem lá as fêmeas com os filhotes, a primeira coisa que o leão faz é matar todos os filhotes para que a fêmea dê filhos para aquele leão, né? Ou seja, para que a fêmea tenha filhos com o novo rei ali do grupo, com o novo leão, com o macho alfa ali daquele grupo, que vão ser então os filhos de sangue daquele macho.
Então, portanto, jura-me agora pelo Senhor que não cortarás a minha semente depois de mim, e que não destruirás o meu nome da casa do meu pai. Então, Saul está pedindo exatamente isso, para que Davi, poupe os seus filhos, a sua semente. Versículo 22, e Davi jurou a Saul, e Saul foi para casa, mas Davi e os seus homens subiram para a fortificação. Então Saul pediu para que Davi jurasse ali que não iria eliminar a sua semente nem o seu nome da casa do seu pai, né? Que o nome de Saul continuasse sendo lembrado na casa do seu pai, né? Mas Davi então jurou ali para Saul, e Saul foi para a sua casa, e Saul voltou para a sua casa, enquanto Davi ficou ali, né? Ele e os seus homens subiram para a fortificação ali no deserto de Engedi. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 24 do livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, também chamado primeiro livro de Reis, capítulo 24. Mais uma leitura de muito conhecimento e sabedoria para você. Em tudo nós aprendemos, e somente os tolos já sabem de tudo. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amanhã vamos retornar com o capítulo 25. Vamos continuar aqui a nossa história, a história do jovem Davi, daquele menino que acabou se tornando rei de Israel. Rei de Israel. Então amanhã vamos fazer a leitura do capítulo 25. É um capítulo um pouco maior. Nesse capítulo tivemos 22 versículos. No próximo serão 44 versículos. Então, meu muito obrigado para você que nos acompanhou por um minuto. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, que Deus te traga alegria, paz interior, riqueza, prosperidade, sabedoria, todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não paga nada, totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se. Mas se isso for muito para você, então deixa apenas o seu joinha, aquele sinalzinho ali de positivo, tá bom? Então, meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!